Se você tem mais de 60 anos, eu preciso te dizer algo que vai soar como um choque. Quase tudo o que você acreditou a vida inteira sobre sucesso, dinheiro e felicidade é mentira. Sim, mentira. O mundo te fez acreditar que envelhecer significa se conformar, aceitar limitações e diminuir seus sonhos. Mas a verdade é exatamente o contrário. A lei da vibração mostra que a idade não é um obstáculo, é uma vantagem, se você souber como usá-la. Aos 60 anos de idade, muitas pessoas carregam uma crença silenciosa, quase invisível, de que já é tarde demais para mudar. Essa crença é como uma sombra que acompanha cada decisão, cada desejo não realizado, cada sonho que foi colocado na gaveta. Mas eu aprendi ao longo da vida que o verdadeiro inimigo não é o tempo, não é a idade, não são as circunstâncias. O verdadeiro inimigo é o paradigma que foi instalado dentro de você desde a infância. Quando nascemos, nossa mente é como um campo fértil totalmente aberto, e tudo que escutamos, sentimos e vivemos se transforma em sementes plantadas dentro desse campo. O problema é que muitas dessas sementes não foram escolhidas por nós. Elas foram colocadas ali pelos nossos pais, pelos professores, pela sociedade. Talvez você tenha ouvido que precisava se contentar com pouco, que dinheiro era difícil de ganhar, que só pessoas com sorte ou estudo conseguiam prosperar. Essas ideias entraram fundo e, com o tempo, se transformaram no paradigma que guia silenciosamente suas escolhas até hoje. Eu sei disso porque vivi na pele. Durante muito tempo, trabalhei em empregos que não me davam satisfação, empregos que não passavam de um jeito de pagar as contas. Troquei pneus, limpei carros, fiz o que aparecia. E mesmo assim, nunca me sentia melhor. A verdade é que, no fundo, eu acreditava que era aquilo que merecia, porque era isso que tinha sido programado em mim. Eu não via outra saída, porque minha mente só repetia padrões que eu tinha absorvido desde criança. E eu quero que você reflita agora. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque pensou, já não é hora para isso, ou isso não é para mim? Quantas vezes você engoliu o desejo de tentar algo novo porque acreditou que estava preso em uma vida que não poderia mudar? Isso não era a sua consciência adulta tomando decisões. Era o seu paradigma, uma programação automática decidindo por você. O mais curioso é que esse paradigma age como uma força invisível. Mesmo quando você aprende coisas novas, mesmo quando lê um bom livro, assiste a uma palestra ou entende intelectualmente como deveria agir, muitas vezes seus resultados continuam os mesmos. É como se existisse uma barreira entre o que você sabe e o que você realmente faz. Esse é o peso do paradigma. E é justamente por isso que vemos tantas pessoas inteligentes, dedicadas, que trabalharam duro por décadas, chegarem à terceira idade ainda preocupadas em pagar uma hipoteca ou em viver com medo de não ter o suficiente. Eu vivi a experiência de sentir essa prisão mental e sei o quanto ela é dolorosa. Não se trata de falta de capacidade, nem de preguiça, nem de idade. Trata-se de estar preso em uma programação que opera de forma automática. Se você foi ensinado a acreditar que dinheiro é escasso, sua vida refletirá a escassez. Se você foi ensinado a acreditar que é errado querer mais, passará a vida sentindo culpa por desejar crescer. Mas há uma verdade libertadora. O paradigma não é permanente. Ele pode ser alterado. E a mudança não começa com a idade, não começa com a condição financeira. Começa quando você decide questionar essas velhas crenças. Eu só consegui mudar a minha vida quando percebi que não era tarde demais para me reprogramar. Mesmo sem ter estudo, mesmo sem ter um diploma, mesmo sem ter nada além de um desejo ardente de transformar minha realidade. Agora eu pergunto a você, quantas vezes você aceitou uma ideia só porque ela parecia ser a única opção? Quantas vezes você deixou que o medo falasse mais alto do que a sua vontade? E se a partir de hoje, você começasse a rejeitar todas essas ideias que dizem que já passou da hora, que não dá mais tempo, que não é possível, como sua vida poderia ser diferente? É nesse ponto que a idade deixa de ser um peso e se transforma em vantagem. Porque aos 60,
Você já viveu o suficiente para perceber que muito do que disseram não faz sentido. Você já viu que esforço sem consciência não leva à liberdade. E é justamente por já ter passado por tantas experiências que você pode agora enxergar o paradigma com clareza e decidir não ser mais controlado por ele. Eu posso te garantir, pela minha própria história e pelas milhares de pessoas que já acompanhei, que a mudança é possível. Não importa se você passou décadas vivendo sob as mesmas limitações. Se você mudar a programação que alimenta sua mente, seus resultados começam a mudar também. A idade não é o problema. O problema é continuar acreditando que o que foi programado em você é a verdade absoluta. Quando você começa a escolher conscientemente o que aceita e o que rejeita, o jogo muda por completo. E é justamente essa escolha consciente, repetida todos os dias, que abre espaço para uma nova vida. Uma vida que não segue mais a velha programação, mas que é guiada pelo que você realmente deseja experimentar. Porque no fim das contas, o paradigma não é quem você é apenas a história que você foi levado a acreditar. E histórias, quando questionadas, podem ser reescritas a qualquer momento. Tudo no universo é energia. Absolutamente tudo. Desde o seu corpo até a cadeira onde você está sentado agora. Desde a árvore que cresce lá fora até o pensamento que acabou de passar pela sua mente. Cada detalhe vibra em uma frequência específica, como se fosse uma estação de rádio. E é exatamente essa frequência que determina o que você atrai para a sua vida. Muitas pessoas passam anos acreditando que os acontecimentos são fruto do acaso, que uns têm sorte e outros não. Mas a verdade é que nada acontece por acaso. A vida responde à vibração que você emite, mesmo quando você não percebe. Eu descobri isso de forma dolorosa e também libertadora. Durante muitos anos eu vibrava a escassez. Pensava em contas para pagar. Preocupava-me com o futuro. Repetia para mim mesmo que dinheiro era difícil, que oportunidades eram raras. E o que acontecia? Mais dívidas, mais dificuldades, mais portas fechadas. Foi somente quando comecei a mudar minha frequência mental, quando decidi conscientemente me ver próspero antes mesmo de ser, que tudo começou a se transformar. Eu não tinha diploma, não tinha experiência, mas passei a me enxergar como um homem de sucesso. E em pouco tempo, construí uma empresa de limpeza que me rendeu mais de $100 mil no primeiro ano. Não foi milagre, foi vibração. E talvez você se pergunte, mas como posso controlar a vibração que emito? A resposta está em algo muito simples e ao mesmo tempo poderoso: seus pensamentos e suas emoções. Cada pensamento gera uma emoção, e cada emoção é energia em movimento. Quando você pensa constantemente no que não quer, no medo de perder, na sensação de fracasso, está alimentando uma vibração que só pode trazer mais disso. É como sintonizar uma estação de rádio. Se você liga o rádio em uma frequência de notícias ruins, não adianta esperar ouvir música alegre. A mesma lógica vale para a sua vida. Agora eu quero que você olhe para trás e reflita. Quantas vezes você atraiu situações que, de alguma forma, refletiam exatamente o estado em que você estava? Quando estava preocupado, mais problemas surgiam. Quando estava animado e cheio de esperança, parecia que oportunidades inesperadas apareciam do nada. Isso não era coincidência. Era a lei da vibração em ação. E eu quero que você pense em algo mais profundo. Se hoje você está vibrando medo da velhice, medo de não ter dinheiro suficiente, medo de perder a saúde, isso não só afeta como você se sente agora, mas abre caminho para que essas mesmas situações se manifestem na sua realidade. O que você teme, você atrai. Porque a vibração não diferencia entre o que você quer e o que você não quer. Ela apenas responde ao que é mais forte dentro de você. Eu vi pessoas famosas e comuns mudarem completamente sua vida apenas ao mudar sua vibração. Pense, por exemplo, em Oprah Winfrey. Ela veio da pobreza extrema, com todas as condições contra ela, mas desde cedo começou a se ver como alguém destinada a algo maior. A vibração dela sempre foi de grandeza, de abundância, de propósito, e o mundo respondeu a essa frequência. Hoje,
ela é uma das mulheres mais influentes e ricas do planeta. Não foi sorte, foi sintonia. E quero ser sincero, essa mesma lei também explica o fracasso de muita gente. Quantas celebridades você já viu conquistar fama e fortuna, mas, por vibrar em insegurança, medo e autodestruição, acabaram perdendo tudo em vícios, escândalos ou falências? Elas tinham o dinheiro, mas a vibração ainda era de escassez. E, inevitavelmente, a vida trouxe situações que destruíram aquilo que não estava em harmonia com sua frequência interna. O que eu quero que você entenda é que a vibração não é controlada pelo calendário, pela idade ou pela situação externa. Ela é controlada pela forma como você escolhe pensar e sentir hoje. Você pode estar com 60, 70 ou 80 anos e ainda assim mudar completamente a sua frequência. A energia não envelhece, ela apenas se ajusta. Se você duvida, experimente um pequeno exercício. Durante os próximos 3 dias, todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, feche os olhos e imagine como seria viver exatamente a vida que você deseja. Sinta como se já fosse realidade. Imagine a tranquilidade de olhar suas contas e ver que estão todas pagas. A alegria de viajar para onde quiser. A satisfação de acordar sem preocupações. Permita-se sentir essa emoção profundamente, como se já fosse real. Faça isso por apenas alguns minutos, mas faça de verdade. Você vai perceber que sua energia começa a mudar. E quando a energia muda, os fatos da sua vida inevitavelmente mudam também. A lei da vibração não faz distinção entre quem acredita ou não nela. Ela funciona para todos, em qualquer idade, o tempo todo. A questão é: você está disposto a assumir o controle da sua frequência ou vai continuar permitindo que o medo, a insegurança e os paradigmas antigos ditem o que você atrai? Essa escolha é sua, e a cada pensamento que você alimenta, está criando a vida que virá. Muitas pessoas acreditam que a educação formal é o passaporte para uma vida de segurança e prosperidade. Passam anos dentro de salas de aula, acumulam diplomas, títulos, certificados, acreditando que cada papel assinado por uma instituição é a garantia de um futuro tranquilo. No entanto, quando olhamos ao redor, percebemos uma contradição gritante. Homens e mulheres que dedicaram 30 ou 40 anos às mesmas empresas, que se sacrificaram, que fizeram tudo o que lhes foi pedido, chegam à maturidade e ainda lutam para pagar uma hipoteca, para manter um padrão de vida básico, ou vivem com medo de não ter o suficiente na aposentadoria. Como isso é possível? Onde está o erro? O erro está em acreditar que a informação recebida pela mente consciente, aquela que preenche cadernos e provas, é suficiente para mudar resultados. A verdade é que o sistema educacional tradicional nunca nos ensinou a lidar com a nossa mente subconsciente, nunca nos ensinou sobre paradigmas. Nós recebemos toneladas de conhecimento, mas esse conhecimento raramente penetra fundo o bastante para alterar os programas que foram instalados em nós desde cedo. E o resultado é essa armadilha. Pessoas com uma formação brilhante vivendo vidas medianas, porque o paradigma é mais forte que qualquer diploma. Eu me lembro de quando comecei a observar essa discrepância. Trabalhava com pessoas que tinham muito mais estudo do que eu. Elas sabiam falar sobre economia, sobre política, conheciam fórmulas matemáticas complexas que eu nunca tinha visto. Mas quando se tratava de resultados financeiros, quando olhávamos para a realidade do dia a dia, eu, sem estudo formal, estava prosperando, enquanto elas ainda lutavam. Eu me perguntava, como alguém que sabe tanto sobre teoria financeira pode se preocupar em pagar uma simples conta de luz? Foi aí que percebi que não é o conhecimento em si que muda a vida. É a forma como esse conhecimento é absorvido pela mente subconsciente e transformado em ação. E eu sei que você também já viu isso. Talvez conheça alguém que sempre foi o melhor aluno da turma, que se destacava em tudo o que fazia, mas que hoje, décadas depois, vive frustrado, preso a um salário insuficiente. E talvez também conheça alguém sem muito estudo, sem grandes oportunidades, que mesmo assim construiu riqueza, criou negócios, prosperou.
Isso não é coincidência. Isso é prova de que o paradigma tem mais poder do que qualquer informação. E não pense que estou diminuindo a importância de aprender. O conhecimento é essencial, mas apenas quando se conecta com a forma como você se vê, com as crenças que dirigem suas escolhas. Caso contrário, ele se torna apenas teoria. É como acumular livros em uma estante sem nunca abrir nenhum deles. O valor está em transformar a informação em vibração, em hábito, em padrão mental. Sem isso, você pode ler 1000 livros de finanças e continuar preso às mesmas dívidas. A ciência também confirma essa realidade. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que mais de 90% das nossas decisões diárias são tomadas de forma automática, guiadas pelo subconsciente. Isso significa que, mesmo com todo o conhecimento disponível, se o paradigma que governa sua mente é de escassez, insegurança ou limitação, suas escolhas vão refletir exatamente isso, sem que você perceba. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você acelera, estuda, trabalha, mas continua preso ao mesmo lugar. Eu vivi essa verdade quando descobri que, apesar de não ter concluído meus estudos, consegui prosperar porque mudei a programação da minha mente. Enquanto outros com currículos impecáveis permaneciam estagnados, eu seguia crescendo. Isso me ensinou algo fundamental. Não é o diploma que cria riqueza, é o paradigma que você alimenta diariamente. Agora eu quero que você se pergunte: o que adianta saber tanta coisa se esse conhecimento não se traduz em resultados? De que serve passar anos acumulando informações se na prática sua vida continua limitada pelos mesmos medos e pela mesma escassez? Não é doloroso perceber que você tem dentro de si todo o potencial para prosperar, mas continua preso porque ninguém te ensinou como reprogramar a mente? A educação tradicional, por mais importante que seja em alguns aspectos, falhou em ensinar o mais essencial: como usar o poder da mente para criar resultados. Ela ensinou o que pensar, mas nunca como pensar. Ela treinou pessoas para obedecer, mas não para criar. E é por isso que, mesmo depois de décadas de estudo e trabalho, tantos chegam aos 60 anos sentindo que poderiam ter vivido muito mais do que viveram. A boa notícia é que isso não precisa continuar assim. O paradigma pode ser mudado a qualquer momento, e a verdadeira educação começa quando você decide assumir o controle daquilo que alimenta a sua mente subconsciente. Não importa quantos diplomas você tem. O que realmente importa é a frequência que você emite e o padrão que repete todos os dias. Quando isso muda, a vida inteira muda junto. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que querer mais era sinal de ingratidão, de ganância ou até de egoísmo. Muitos ouviram dos pais, dos avós ou de pessoas próximas frases como: seja satisfeito com o que tem, não sonhe tão alto, quem muito quer, nada tem. Essas frases ditas repetidamente acabaram moldando a forma como a maioria das pessoas encara a vida. Mas a verdade é que esse ensinamento é uma das maiores armadilhas que podem existir. Porque não querer mais, não desejar, é negar a própria essência da vida. Eu lembro perfeitamente da minha avó me dizendo que eu deveria estar contente com o que tinha, que querer mais era errado. E ela dizia isso com todo o amor, acreditando estar me protegendo. Mas no fundo, algo dentro de mim se revoltava, porque eu sentia uma insatisfação constante, como se existisse algo maior me chamando. Por muito tempo, interpretei essa insatisfação como um problema, até que percebi que, na realidade, era um presente. A insatisfação não é um defeito, é uma força criadora. É ela que nos impulsiona a dar o próximo passo, a sair da zona de conforto, a buscar o crescimento. Repare que tudo na natureza está em constante movimento e expansão. Uma árvore nunca para de crescer até o último dia de sua existência. O rio não interrompe o seu curso porque já correu o suficiente. O universo não tem fim. Ele continua se expandindo. Por que então nós deveríamos nos limitar? O desejo por mais não é um capricho, é a própria expressão da vida dentro de nós. Quando você deseja algo, não é simplesmente por querer acumular ou ostentar, mas porque existe um potencial em você pedindo para ser manifestado. E eu sei que talvez você tenha se sentido culpado por desejar algo maior, especialmente
se já passou dos 60 anos, talvez tenha pensado: eu já vivi bastante, devo me contentar com o que tenho. Mas pare para refletir. Se o desejo ainda existe em você, não é porque já passou da hora. É porque ainda há energia, ainda há vida, ainda há possibilidades esperando para serem reveladas. O desejo não aparece por acaso. Ele é a prova de que existe algo dentro de você pronto para vir à tona. Eu vivi isso inúmeras vezes. Quando decidi abrir minha primeira empresa, eu não tinha experiência, não tinha estudo, mas tinha um desejo ardente de mudar de vida. Eu não sabia como iria conseguir, mas a insatisfação com a minha realidade me empurrava para frente. Essa força foi o que me fez arriscar, e foi ela que abriu a porta para meu primeiro grande salto financeiro. Se eu tivesse me conformado, se tivesse acreditado que aquele desejo era apenas uma ilusão, eu teria continuado preso aos empregos mal pagos e sem futuro. Agora eu pergunto a você: quantas vezes você sentiu vontade de algo maior, mas sufocou esse sentimento porque alguém disse que era impossível ou inadequado? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque acreditou que já era tarde demais para começar? E se, em vez de sufocar esse desejo, você o tivesse alimentado, onde estaria hoje? É importante entender que querer mais não significa ser ingrato pelo que já tem. Pelo contrário, a verdadeira gratidão é reconhecer o valor da vida e, justamente por isso, buscar expressá-la em sua maior forma. Quando você agradece o que tem, mas ainda assim deseja expandir, está honrando o fluxo natural do universo. A insatisfação, quando unida à gratidão, se torna a combinação perfeita para o crescimento. Veja o exemplo de grandes inventores e criadores. Thomas Edison não se conformou com a escuridão da noite. Por isso insistiu milhares de vezes até criar a lâmpada elétrica. Henry Ford não se contentou em ver apenas carruagens puxadas por cavalos e insistiu até popularizar o automóvel. Eles poderiam ter aceitado a realidade da época, poderiam ter ouvido os que diziam: isso não é necessário. Mas foi justamente porque desejaram mais, porque se recusaram a se conformar, que mudaram o mundo. O desejo é a faísca que acende o fogo da realização. É ele que transforma ideias em ação, que move as engrenagens da vida. Cada vez que você reprime um desejo legítimo, está apagando um pedaço dessa chama dentro de si. Mas cada vez que você honra um desejo e decide segui-lo, mesmo que ainda não saiba como, você abre caminho para que novas oportunidades apareçam. Portanto, não veja o querer como um erro, veja como um chamado. Se você sente vontade de aprender algo novo, de viajar, de abrir um negócio, de melhorar sua saúde, de transformar sua vida financeira, esse desejo não é uma ilusão. Ele é a própria vida dizendo: há mais dentro de você que precisa se manifestar. O erro não é desejar, o erro é se conformar. E se você me perguntar se ainda vale a pena querer mais depois dos 60, eu respondo: é justamente agora que faz mais sentido. Porque você tem a experiência, tem a sabedoria acumulada e pode usar isso para realizar em alguns anos o que antes levaria décadas. Não permita que velhas crenças ou vozes do passado apaguem o que ainda pulsa dentro de você, porque enquanto houver desejo, há vida. E enquanto houver vida, sempre haverá um próximo passo a ser dado. Albert Einstein dizia que tudo é energia e que basta combinar a frequência da realidade que você deseja para que essa realidade se manifeste em sua vida. Ele não estava falando de filosofia barata, nem de pensamento positivo ingênuo. Estava falando de física pura e simples. O universo é regido por leis, e a lei da vibração é uma das mais poderosas. Quando você entende isso, percebe que não se trata de acreditar ou não, mas de aplicar ou não. A energia responde de qualquer forma, esteja você consciente disso ou não. Eu lembro de quando comecei a colocar esse princípio em prática de forma mais intencional. Sentei e escrevi que minha empresa se tornaria global. Naquele momento, eu não tinha recursos, não tinha influência, não tinha sequer a experiência que outras pessoas possuíam. Mas eu escrevi como se fosse fato consumado. E a cada dia, ao ler aquelas palavras, eu me sintonizava com a vibração de alguém que já possuía aquilo.
O curioso é que, aos poucos, pessoas começaram a surgir, oportunidades inesperadas apareceram e tudo foi se conectando. Anos mais tarde, aquele sonho estava materializado. Isso não foi sorte, foi o resultado inevitável de uma frequência bem ajustada. E a ciência moderna confirma esse entendimento. Pesquisas em neurociência mostram que a mente não distingue claramente o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você visualiza com emoção, seu cérebro responde como se já estivesse vivendo aquilo. Ele libera hormônios, ativa conexões neurais e cria memórias que influenciam diretamente suas escolhas. Isso significa que, ao repetir esse processo diariamente, você começa a alinhar corpo, mente e emoção com a realidade que deseja. E quando tudo em você vibra nessa mesma direção, o mundo externo começa a se reorganizar para refletir essa vibração. Agora reflita sobre algo. Quantas vezes você passou dias, meses ou até anos se preocupando com dívidas, com doenças ou com o futuro? Quantas vezes você imaginou os piores cenários possíveis, como se estivessem acontecendo naquele exato momento? E o que aconteceu? Muitos desses medos acabaram se tornando realidade, não porque estavam destinados a acontecer, mas porque sua vibração já estava sintonizada com aquilo. É como se você tivesse alimentado uma antena ligada ao canal errado. O resultado não poderia ser outro. E não é apenas teoria. Hoje existem estudos mostrando que pessoas que cultivam emoções positivas, como gratidão e alegria, têm níveis mais baixos de cortisol, vivem mais anos e até apresentam menos doenças crônicas. O corpo responde diretamente à vibração emocional. Ou seja, quando você decide conscientemente vibrar em uma frequência de abundância, de saúde, de alegria, não apenas atrai novas circunstâncias, mas também melhora sua própria biologia. Pense, por exemplo, em alguém como Nikola Tesla. Ele acreditava tanto no poder da energia e da vibração que dedicou sua vida a provar isso através da ciência. Muitas das tecnologias que usamos hoje nasceram de sua compreensão de que o universo é regido por frequências. Enquanto o mundo zombava de suas ideias, ele permanecia firme em sua visão, vibrando em uma realidade que ainda não existia para os outros, mas que para ele já era tão real quanto o ar que respirava. Isso é exatamente o que precisamos fazer em nossas próprias vidas. Viver na frequência do que queremos, mesmo antes de vermos a manifestação. Eu costumo dizer que a mente é como um transmissor e receptor de rádio. Se você deseja prosperidade, mas sua mente está sintonizada na frequência da escassez, não adianta esperar receber sinais de abundância. Você só vai captar o que está em sintonia. E mudar essa sintonia exige prática consciente, não é algo que acontece por acaso. É necessário vigiar os pensamentos, escolher as emoções, recusar a negatividade e, acima de tudo, decidir todos os dias vibrar na direção do que você realmente quer. Então eu deixo aqui uma reflexão prática. Como seria sua vida se, em vez de passar o dia repetindo preocupações, você passasse o dia repetindo imagens de vitória, de conquistas, de saúde plena? Como seria acordar todas as manhãs e, antes mesmo de tocar o celular, fechar os olhos e se conectar com a vida que deseja viver? A sua vibração começaria a se alinhar imediatamente com esse futuro. E quando a vibração muda, o futuro inevitavelmente muda junto. A lei da vibração não falha. Ela está operando neste momento, dentro e fora de você. A questão é, você está usando essa lei a seu favor ou contra você? Essa é a pergunta que precisa ser feita todos os dias, porque a resposta determinará o rumo de toda a sua vida daqui para frente. Se existe um ponto que você precisa guardar de tudo o que compartilhei aqui, é que a sua vida não é definida pela idade, nem pelas circunstâncias, mas pela vibração que você escolhe emitir a cada instante. Essa é a chave que muda absolutamente tudo. E agora que você já entendeu isso, é hora de continuar expandindo essa consciência. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar a subir mais um degrau nessa jornada. E cada passo que você dá te aproxima de se tornar 1% melhor do que é hoje. Eu agradeço por ter estado comigo até aqui
e já estou te esperando no próximo vídeo.